Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos amigos, irmãos, discípulos, ao corpo de Cristo, Deus vos abençoe. Você que já é inscrito no nosso canal, curta, compartilhe, isso faz com que o YouTube indique os vídeos às mais pessoas. Você que está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Samuel de Barros Dias, pastor da Igreja Ministério Sincera Adoração, aqui em São Gotardo, Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber as notificações dos novos materiais que estaremos disponibilizando todas as semanas. Temos outras mensagens e cultos da nossa igreja que com certeza vai edificar a sua vida. Indicamos que você entre no canal e se aproprie do material que temos disponibilizado e cresça na graça e no conhecimento de Deus. Papel e caneta na mão, Bíblia aberta e vamos para mais um tema. Apostasia, política global. 6. O número de homem na esfera política. Esse número de homem está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Apostasia política global. 6. O número de homem na esfera política. Aqui já queremos quebrar e refutar todo e qualquer sofisma e trazer a nossa mente cativa ao conhecimento de Deus, sobre toda mentira e conceitos impregnados na mente através de filmes, desenhos, programas de TV, livro, documentários, ensinamentos falsos, especulação, imaginação demoníaca. Toda mensagem subliminar caia por terra em nome de Jesus, da minha vida e da sua vida. Queremos, pelo Espírito Santo de Deus, mostrar que a apostasia, ela precisa ser retirada e refutada, deixada para trás de nossas vidas e para todos aqueles que neste tempo estão em dois pensamentos. Vamos ver como este tema também deve ser levado a sério hoje pelos filhos de Deus e ser confrontado como nós estamos vivendo quanto à verdadeira verdade em nossas vidas e ao nosso redor. Então, nos vídeos anteriores, eu falei sobre o princípio das dores e a apostasia. Tiveram início das profecias quando a verdadeira verdade se revelou ao mundo, Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aproximadamente no ano 30 a 33 do primeiro século, e de lá para os nossos dias já são aproximadamente 1990 anos que estamos vivendo o princípio das dores e a apostasia. Falei também que a apostasia, ela antecede o anticristo. Ela antecede o anticristo. E por isso eu quero neste material informar a você que não estaremos procurando pessoas, quem é o anticristo, quem ele é, ou que líder político ele será, e etc, né? Até porque nós temos convicção que o anticristo, assim como o falso profeta, as duas bestas de Apocalipse capítulo 13, são pessoas com as melhores das intenções, né? Então, vamos estudar também sobre isso. Afirmando também aqui, apostasia nada mais é do que virar as costas para a verdade, quando nos convém e de forma parcial ou de forma total. Afirmamos também aqui que só há uma verdade e ela tem nome e sobrenome: Jesus Cristo, o Filho do único Deus vivo. Veja no segundo slide que nós colocamos ali, apostasia global, apostasia política global. E eu escrevi ali: o Estado não aceita interferência por conceitos religiosos com base na moral e decência dos princípios cristãos, entre aspas, ciência e pela ciência apenas. Isso eu afirmo, segundo a palavra de Deus, escrito está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso é a palavra de Deus mostrando que aconteceria. Então essa é a apostasia, né? A apostasia. No próximo slide eu mostro para você aqui que a apostasia política global, ela tem uma referência bíblica muito clara para mim no nosso salmista e rei Davi, e aqui ele é usado como profeta no Salmo capítulo 2, versículo 1 ao 4, e você entenderá perfeitamente essa passagem, que diz assim:
Por que os pagões se irritam e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselhos juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se rirá, o Senhor os terá em escárnio. Veja bem aqui no versículo 3, esse em partes, rompamos as suas ataduras em partes. O que isso significa? Que só faremos e aceitaremos o que nos convém por um tempo, até ter o total poder. Esse é o intuito daqueles que se reúnem, que se posicionam contra o Senhor e contra o ungido. Então aqui nós estamos afirmando que a apostasia global, essa ideologia, esse pensamento que é contrário à verdade, e a verdade, única verdade, é Jesus Cristo. Na sequência ele diz que lancemos longe de nós as suas cordas. O que é esse lançar longe? É apostasia total. Quando se tem o poder, então não precisa mais disfarçar, Só se usa a verdade quando ela é benéfica para si. E depois que já se tem aquilo que gostaria, se rompe com a verdade, se rompe os acordos. Então, isso é para você ter convicção e certeza do que nós estamos trazendo para você, do que é apostasia política global. No próximo slide, eu venho trazer um conhecimento, um entendimento para você da apostasia nos nossos tempos. Então, o que diz a Bíblia acerca de certos assuntos e o que de fato estamos vivendo, o que de fato estamos acontecendo. É quando essa apostasia no primeiro nível, coloquei ali o número 6 já para você ir se identificando o que é o número 6, o 666, Então, não vamos procurar pessoas, mas sim essa ideologia que precisa ser retirada de cada um de nós. Então, aqui mostro ali o primeiro assunto, aborto. Há vários links e depois no final desse vídeo você pode acessar cada link, nós vamos deixar disponíveis para que você faça a sua própria avaliação, que você pesquise, que você olhe e perceba de onde tiramos essas informações e que também você tenha a sua própria conclusão daquilo que estamos falando. Não estou aqui querendo falar outras coisas a não ser deste primeira temática, apostasia política global, aonde todas as decisões políticas contrárias à verdade influenciam diretamente na minha e na sua vida, ok? Sobre o aborto, o que a Bíblia fala e o que está acontecendo hoje? Foi a maior causa de morte em 2019. Mais de 42 milhões de crianças foram mortas através do aborto no ano de 2019. Segundo, casamento gays nas igrejas, Então isso começou por força de lei. Você deve ter ouvido bastante. Então, por força de lei, muitas igrejas, muitos pastores tiveram que fazer os casamentos. Então, você vai vendo as decisões políticas, nesse sentido. E muitas igrejas cederam e outras estão cedendo. Casamento com crianças, Em países árabes, africanos e asiáticos é tranquilamente permitido. Divórcio e união estável. Praticamente todos os países eles permitem, fazendo com isso contribuindo para o descrédito do casamento. Pena de morte, Muitos países ainda praticam e em muitos casos pessoas inocentes são mortas por não concordarem com o Estado. Um exemplo, os países que têm a ideologia socialista e comunista, Então, acesse ali e você vai ter mais informação sobre isso. Na questão da pedofilia, então isso aqui já é terrível, Dos possíveis 206 países do mundo, 80% deles não possuem leis que criminalizam ou que defendem a criança nesse sentido. Então, quando não se tem uma lei apropriada, automaticamente as pessoas se sentem no direito de entrar nessa área e infelizmente, a pedofilia em muitos países, 80% dos países do mundo, não existem leis favoráveis às crianças. Isso é muito complicado. Temos também aqui zoofilia, necrofilia, feminicídio, hominicídio. Então, homicídio, melhor dizendo, isso aí você já sabe, em muitos países também existem leis favoráveis a isso. O Estado laico, cultos religiosos e ecumenismo. Cada vez mais nós vamos ver o Estado intervir através de leis dentro das religiões, Então é importante que você perceba isso. Aqui tem
uma informação bem interessante sobre o Estado laico. Acesse ali, você vai ter discernimento do que nós estamos falando. E também as ideologias comunistas e socialistas. Os fins justificam os meios. Será imposto cada vez mais os princípios dessas ideologias e o Estado cada vez mais vai estar predominante sobre, olhe bem, a liberdade permissiva que nós já estamos vivendo hoje. Em nossos dias nós percebemos que nós não temos toda essa liberdade de ir e vir, de cultuar e assim por diante, porque realmente nós temos uma liberdade assistida, uma liberdade permissiva, ok? Próximo slide, eu coloco ali para você sobre, você tem informação o que é apostasia, leia, você pode fazer o teu estudo, você deve fazer o seu estudo. Próximo slide. Eu coloco aqui uma foto da antiguidade, apostasia política global. Aonde que teve início, né? Como que iniciou essa questão da apostasia política global que eu estou passando para vocês? A apostasia ela teve início em Lúcifer, em sua queda no reino espiritual. E tudo primeiramente começa no reino espiritual e posteriormente no reino terreno. Na sequência, o que aconteceu? Houve a queda de Adão e Eva no jardim, no reino da terra. Sequencialmente, nós vemos claramente o crescimento gradativo da apostasia na história humana de forma organizada nos conceitos da civilização humana cultural, tecnológica e política como nós conhecemos hoje. Em uma indicação do livro de Judas, capítulo 1, versículo 10 e 11, leia comigo ali, fala de pessoas que se afastam da verdade e entram no caminho de Caim. Então nós vamos pegar essa referência e vamos ver o que aconteceu. Então leia comigo o que está escrito aqui. Estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim. Então vamos ver lá. Vamos ler em Gênesis capítulo 4, versículo 16 ao 22, o que aconteceu lá, o caminho de Caim. Vamos ver o que aconteceu com Caim. Diz assim: e Caim saiu da presença do Senhor. Pronto, já está respondida a nossa pergunta, né? E Caim saiu da presença do Senhor. Tem como sair da presença do Senhor, sendo que Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é tudo? Não tem como sair. Mas aqui a palavra está dizendo que Ele saiu da presença porque Ele rejeita a verdade. Ele rejeita a ação, a moral, a decência, todos os princípios de Deus Ele rejeita. E você sabe o que aconteceu. E Caim matou Abel e posteriormente recebeu uma marca, e desta marca ele toma essa decisão para a sua vida e ele sai da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, do leste do Éden, e Caim conheceu sua mulher e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade de Enoque. Olha a política acontecendo aqui, conforme o nome do seu filho. E Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Mausael, e Mausael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lameque, e Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. E Ada teve a Jabal e foi o pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado. Que interessante isso, né? Versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. E Zilá, ela também teve a Tubal-Caim, um instrutor de todo o artífice de bronze e de ferro. E o irmão de Tubal-Caim e a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Então, o que aconteceu nesse momento ali, né? Como nós conhecemos, veja o próximo slide. Eles criaram a cidade de Enoque. Então ali as questões culturais, as questões morais, as questões políticas, totalmente contrárias às que poderiam ser de Deus. Então, Deus sempre quis abençoar o homem, mas aqui Caim, lá no início, Caim constrói uma cidade. Ele sai da presença de Deus e inicia a civilização que nós conhecemos hoje. Construir uma cidade sem Deus, em suas referências morais, culturais ou políticas, romperam totalmente qualquer ligação com Deus, dizendo assim, do homem, para o homem e pelo homem. Essa informação é muito importante. E aí você vai entendendo cada vez mais e mais que realmente o número do homem, 666, do homem, para o homem
e pelo homem. No próximo slide, eu mostro para você ali, existe a expansão da civilização por meio da cultura tecnológica. Você leia, você acompanha, existem informações importantes ali. E no centro essa foto de Caim e Abel. Então, esse é o início da civilização que conhecemos hoje, conhecida como mundo, né? Então, a Bíblia ela sempre nos adverte e você vai compreender melhor agora os seguintes textos bíblicos em relação a isso: a apostasia política global no sistema do mundo. Então, sai dele, sai dela, povo meu, sai desse sistema. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Então é nesse sentido que a palavra nos adverte, nos fala e nos mostra que o mundo ele está contrário à verdadeira verdade, Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, olha que informação maravilhosa que nós temos ali. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o orgulho da vida, não é do Pai, mas isto é do mundo. Então, nós precisamos retirar esta apostasia de dentro de nós. As coisas que são influenciadas ao longo das eras, ao longo do tempo, dessa cidade que foi construída lá sem Deus, lá no comecinho com Caim, e ele saiu da presença de Deus, ela vem influenciando gerações e ela tem chegado até os nossos dias. Então, meu querido, minha querida, vamos retirar essa apostasia no sentido como eu coloco aqui, apostasia política global. Essa apostasia que tem influenciado líderes, pessoas e assim por diante. No próximo slide, apenas para confirmar esse pensamento, para que você receba mais entendimento sobre isso, a apostasia, né? Do homem para o homem e pelo homem. Tenho essa referência bíblica de 1 João, capítulo 4, versículo 2 ao 6, que diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está do mundo. Lembra? Há de vir é uma pessoa que vai ser influenciada de tal forma e de tal maneira, por todo esse contexto de influência desde o início de caminho de Caim, e que vai finalizar, sim, em uma pessoa, mas essa pessoa ela está cheia de boa vontade, assim como talvez eu, como talvez você, ok? Então, filhinhos, vós sois de Deus e já o venceste, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Versículo 5, eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, a apostasia, que é contrária à verdade. Então, afirmamos a você que o nosso Deus soberano, infinito e eterno, ele não cabe dentro de nenhuma religião existente hoje no mundo e nunca poderá ser explicado em sua plenitude por nenhuma teologia humana, mas ele se revela no meu coração e no seu coração. É de espírito a espírito. Então, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra toda a apostasia das nossas vidas. Estou trazendo aqui essa informação do primeiro nível de apostasia. Primeiro nível que eu coloco aqui nesse estudo é a apostasia política global. No próximo vídeo vamos falar sobre a apostasia religiosa e, consequentemente, a apostasia pessoal. Então, você que quer saber mais do que isso, mais sobre esse assunto, acompanhe os nossos vídeos que estaremos disponibilizando no nosso canal. Agora, o último slide, quero deixar uma mensagem para você. O Brasil se rende aos pés de Jesus. Amar nossa nação, orar por ela, para que os nossos líderes sejam tementes a Deus, é o nosso dever, mesmo que os nossos olhos mostrem ao contrário.
Eu busco referência para falar isso em 2 Crônicas 7,14, Salmo 144,14 e 1 Timóteo 2, 1 ao 4. Oremos pela nossa nação, abençoamos os nossos líderes de todas as esferas de liderança. É o que a palavra de Deus nos afirma e nos pede para fazer. Então, meu querido, espero você no próximo vídeo. Curta, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse material. Um grande abraço e até o próximo vídeo, querido.